Por que que 80% das farmácias não crescem? Você deve estar cansado de trabalhar de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, aquele ciclo que até o seu negócio ele pode estar tendo um faturamento, mas na realidade chega no final do mês e você não vê o lucro do seu negócio. E talvez ao longo do tempo você começou a ficar cansado, já pensou até desistir de farmácia e fazer outra coisa da vida. Eu sei muito bem como é isso, eu já passei por isso também. Eu quero te dizer algo que poucos donos de farmácia têm coragem de te falar. Isso não está atrelado a mercado, ao concorrente ou até mesmo a questão de política. É exatamente como o seu negócio está sendo gerido. Que dependente de qual seja a sua formação, se você tem ou não. E hoje você se intitula como um dono de farmácia, mas na verdade você deveria ser um dono de negócio. Trazer gestão para sua operação. E é isso que vai fazer diferença ao longo do tempo. Eu demorei muito tempo para perceber isso, porque eu era um dono de farmácia, não era um gestor de negócio. E meu negócio só mudou de verdade quando eu rompi essa barreira do que é ser um dono de farmácia e do que é ser um gestor de negócio. Isso depende muito da mudança de mentalidade sua, você gestor e dono de negócio. Porque quando você tem uma visão, uma mentalidade de dono, você rompe a barreira. Eu já trabalhei anos em uma escravidão de porta aberta, trabalhando 16 horas por dia. Eu sei muito bem o que é trabalhar sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, passar o aniversário trabalhando. E isso só mudou quando eu rompi essa barreira. Olhar para um dono de negócio, um gestor de operação ou um dono de farmácia. E isso muda tudo. E existem 3 erros fatais que fazem com que o seu negócio não cresça. O primeiro deles é tomar decisões sem estar baseado em dados. Eu acho que o preço do meu concorrente é esse. Eu acho que eu devo comprar esse produto. Eu penso, eu imagino e não tomo a decisão baseada em dados. Esse é um erro fatal dentro das empresas que acaba, ao longo do tempo, sangrando, escorrendo dinheiro pelas mãos sem perceber. Segundo erro é confundir movimento com lucro. Eu não sei quanto você fatura, mas se você tem um faturamento pequeno, médio ou grande, me diz uma coisa, você tem clareza de qual lucro está dando sua operação? E o lucro que eu falo, gente, é na última linha, é o EBITDA. Depois do EBITDA, a gente tem um outro passo que é a liquidez corrente, qual é o seu lucro líquido, o quanto que é geração de caixa dentro da sua operação. E quando você olha para o seu movimento, você fala, não, eu vendo muito bem, então estou resguardado aqui. Mas qual é a sua margem real? Eu vejo muitos donos de negócio olhando para o que está vendendo e não para o que está deixando no bolso. E o que vai levar à sustentabilidade do seu negócio é a lucratividade da operação. Isso depende de uma estratégia comercial envolvendo compras, precificação, operação de loja, estratégias de vendas, marketing e muito mais. E se você só está vendendo e não sabe contar no lucro do seu negócio, você está correndo sérios riscos. E o terceiro erro, mudou o meu negócio, foi algo que é simples, básico, mas é muito reflexivo, que se chama cultura. A importância de uma cultura forte. E quero te dizer o que aconteceu comigo no passado. Eu contratava pessoas pela competência e colocava em cargos estratégicos. Só que quando menos percebi, eu não conseguia mais gerir a empresa. Por quê? Cada um puxava o fio para um lado. E quando cada um está puxando a corda para um lado, ninguém ganha e quem perde é a empresa. E eu vi que a empresa estava perdendo. Estava perdendo velocidade, agilidade, execução, alinhamento, comunicação e resultado. E quando isso não está alinhado com uma cultura forte, não tem empresa que resista ao longo do tempo. Isso é um fato importante para a operação. Desenvolver uma cultura forte. E aí você deve estar pensando, Guilherme, ok, entendi, mas como que eu faço para desenvolver essa cultura forte? Eu vou te dizer algumas dicas importantes para que você realmente mude a sua mentalidade e a mentalidade do seu time. Primeiro ponto importante, é importante você contratar pela competência? Sim, mas muito mais pelo fit cultural. O fit cultural é se essa pessoa ela tem aderência, os valores, a cultura, a forma de você gerir a empresa, a forma de você tocar o boom todo dia, se ela está alinhada com você ou não. Esse é um ponto fundamental porque as competências, elas são desenvolvidas. Agora, o fit cultural, cada pessoa tem uma. E tem que entender se ela tem essa aderência ou não. Porque se ela não tiver aderência, não tem conexão. Eu vou te dizer um caso clássico que aconteceu aqui na minha empresa. Eu tinha um gestor que ele era muito competente na função dele.
muito competente. Morou fora, Estados Unidos e tudo mais. E ele veio trabalhar na minha empresa. Só que ele era arrogante, prepotente, achava que sabia mais do que os outros porque ele já tinha um cargo internacional. E quando ele sentou a bunda na cadeira, literalmente, aqui na minha empresa, ele começou a dar carteirada no meu time. Não, porque eu sou o gestor dessa determinada área. Então, porque você precisa fazer isso. E não tinha abertura, não tinha cultura do que eu prego dentro da minha empresa. Porque a minha empresa ela é voltada para pessoas. O meu foco é pessoas, é gestão de pessoas. E se eu tenho um líder que ele não tem essa aderência à cultura, esquece. O seu negócio não tem longevidade. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso gestor. Em menos de 3 meses a gente entendeu que ele não tinha fit cultural e resolvemos desligá-lo. E quando nós tomamos essa decisão, eu entendi a importância do fit cultural. O que vai mover a sua empresa ao longo do tempo é a cultura que você prega. E não existe o certo ou errado, existe cultura. E se você desenvolve uma cultura forte, a consequência é que tem uma empresa forte. E a consequência de tudo isso é ter um time cada vez mais engajado e comprometido com o resultado que você espera. Mas para tudo isso, exige uma decisão. E a sua vida, a minha vida, ela é feita de decisões. Por quê? Ou você toma a decisão de trazer gestão para a sua operação, ou alguém com gestão vai dominar o mercado e assumir o seu lugar. E é uma decisão que você tem que tomar. Seja rápido, tome decisões rápidas. O seu dinheiro pode estar sendo escoado, você pode estar perdendo a sua capacidade de crescimento e alavancagem dentro da sua operação, pelo simples fato de não tomar decisões. Pessoal, esse foi o tema de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. E lembre-se, o varejo não espera amanhã.